Olá pessoal, hoje nós vamos iniciar os nossos estudos sobre a profissão de assistente administrativo. Vou procurar prepará-los para essa função. Na aula de hoje nós vamos ter uma introdução à administração e nessa aula eu vou explicar para vocês, além das funções do cargo de assistente, que vocês vão entender melhor ao longo das nossas aulas, as funções administrativas. Sejam bem-vindos. O assistente administrativo é responsável por apoiar um gestor ou um departamento da empresa, cuidando de assuntos operacionais e burocráticos. Ele exerce muitas funções, dependendo do tipo de apoio que ele é contratado para prestar. Em muitas empresas, o cargo de assistente administrativo pode ser nomeado como auxiliar administrativo, mas quando você vai verificar as funções, elas geralmente são as mesmas, tá? Em algumas empresas, existem ambos os cargos, sendo que onde há assistente auxiliar, o auxiliar seria um cargo que exigiria menos experiência, geralmente estagiários de administração, pessoas que ainda estão em formação, mas isso não é uma regra, isso vai depender da empresa e ela é que vai definir o que ela espera de um e de outro, tá bom? O nosso curso ele tem como objetivo fornecer conhecimentos suficientes para as funções de assistente administrativo, trabalhando com os conteúdos necessários e úteis das seguintes áreas: a administrativa, a financeira, compras, estoque, marketing, recursos humanos e logística. Então vocês vão perceber que os nossos cursos eles têm pequenos blocos, relacionados a essas áreas. Eu começo com administração, depois eu falo um pouquinho de marketing, falo também de contabilidade, falo também de relações trabalhistas, recursos humanos. A gente pretende abordar de tudo um pouco, porque na verdade a profissão exige isso, O assistente administrativo ele circula muito na empresa, então ele vai precisar entender de todos os departamentos, pelo menos um pouquinho. Então, além dos conhecimentos teóricos, iremos abordar questões práticas que envolvem o trabalho administrativo, como a organização da parte burocrática e logística da empresa. Além disso, o assistente precisa estar apto para auxiliar a gestão e suas funções, que é planejar, organizar, dirigir e controlar, que nós vamos ver ainda nessa aula. O assistente administrativo tem responsabilidades na parte contábil, como o controle de contas, a pagar e receber, por exemplo, emissão de notas fiscais, elaboração de relatórios financeiros e atualização de cadastros de clientes e fornecedores. Vocês no cargo se aprofundarão em uma ou outra área dependendo do que a empresa espera de vocês, então é importante que conheça tudo. Como também atua em áreas mais específicas, ele também pode ser chamado de assistente de compras, assistente de crédito, assistente de departamento pessoal e assim por diante, a depender da especialidade. O cargo também conta com a prestação de serviço de apoio para diversos departamentos de uma empresa, em especial administrativo, de recursos humanos, finanças e logística. Fora da empresa, existem também funções para o assistente administrativo relacionadas aos clientes, ao mercado consumidor, tirando dúvidas sobre produtos e serviços, comunicação com fornecedores, também para tirar dúvidas ou buscar informações. Então, para exercer todas essas funções, iremos explorar ao máximo o ambiente da empresa e preparar você para esse cargo. Então, bons estudos. Então, vamos começar pela área de administração de empresas, falar das empresas de um modo geral. E quando a gente fala de empresa de um modo geral, a gente tem dois tipos de empresa atualmente. A mecanicista, que é um tipo de empresa mais tradicional e mais antigo também, e também mais antiquado. Hoje, quando você faz um curso de administração de empresas, ou quando você lê teóricos, autores que estudam administração de empresas, já não se concebe mais esse tipo de relação de trabalho, porque é algo muito ultrapassado. E por que isso, professora?
Bom, a empresa mecanicista, ela é uma empresa que ela preza pela eficiência, ela preza pelo trabalho automático, um trabalho onde todos devem se encaixar no sistema ali da empresa, como se a empresa fosse uma grande máquina que funciona de forma contínua, de forma eficiente, sem apresentar falhas. Então não há uma grande tolerância para falhas. E a parte humanizada, a parte de enxergar os colaboradores como seres humanos é algo um pouco deficiente ainda nessas empresas que enxergam, na verdade, os funcionários como peças que podem ser facilmente repostas, que precisam ser eficientes o tempo todo, que não podem apresentar falhas. Existe uma hierarquia muito rígida que deve ser obedecida sem questionamento. As regras são pouco flexíveis, né? Então, assim, eu vou me atrasar porque hoje o metrô está em greve. Não é problema meu. Se você atrasar, você vai ter o desconto. Se você perder o dia, você vai ter o desconto. Então, não existe flexibilidade para nada que comprometa ali o funcionamento operacional, que tem que ser perfeito. E o comportamento é muito vigiado dentro da empresa e às vezes até fora dela, né? E é exigido muito desses colaboradores. O principal objetivo dessa empresa é gerar o lucro, dando pouco ou nenhum espaço para questões humanas, para questões sociais, para questões ambientais. Então é aquela empresa que vai ter bastante resistência em se adequar a leis ambientais, em assumir responsabilidades sociais. Isso não é bem visto hoje para a marca de nenhuma empresa. A gente vai aprender aqui ao longo do curso por quê, né? Porque uma marca hoje em dia é facilmente cancelada pelo mercado e o prejuízo é muito grande, tá? Então, o lucro não pode ser o principal objetivo hoje de uma empresa, por isso que é uma visão ultrapassada. Qual que é a visão, então, professora, que é mais aceita e estudada? A orgânica. A orgânica, como o próprio nome diz, a empresa é uma estrutura viva, feita de pessoas, de relacionamentos. Não é que ela não queira gerar lucros, mas ela não vai gerar lucros a qualquer custo, porque essa empresa ela quer construir um nome no mercado, ela quer ter credibilidade para sua marca, e o valor da marca hoje não está atrelado somente à parte financeira, está atrelado também à forma como o consumidor se identifica com aquela marca através dos seus valores sociais, dos seus princípios éticos, morais, tá? Então, enquanto a empresa mecanicista funciona como uma máquina que é automatizada e fria, sem espaço para adaptações, flexibilizações e questões humanas, sociais, ambientais, a empresa orgânica é um organismo vivo, mutável, adaptável às situações. A hierarquia nessas empresas é mais fluida, com colaboradores participando mais de decisões, com as informações circulando de uma maneira mais eficaz, mais rápida, a comunicação é mais aberta, tá? Então, embora exerçam funções diferentes, todos são tratados da mesma forma, com o mesmo respeito, com a mesma educação e praticamente têm o mesmo poder de decisão, porque grandes decisões são tomadas em reuniões coletivas, né? Então, a motivação dos colaboradores de uma empresa de estrutura orgânica nasce dentro da empresa, com colaboração, valorização, respeito, qualidade no trabalho. O ambiente de trabalho é muito valorizado, porque hoje estudos provam, não sou eu que estou falando, né? Já era algo que acontecia, mas hoje é provado cientificamente que o ser humano não vai produzir tudo que ele tem potencial de produzir se ele estiver sob efeito de estresse, de depressão, de crise de pânico, né? Isso é visível, não precisava nem de artigos científicos para se saber isso. Então hoje é muito valorizada essa questão de qualidade do ambiente de trabalho, tá? Então nós temos esses dois tipos de empresa. Essa empresa do tipo orgânico, ela vai funcionar então de um modo mais orgânico, ela vai cativar e encantar o cliente através da sua marca. O cliente não é só mais um número, então até o tratamento do cliente é diferente, né? Uma empresa mecanicista vê a sua carta de clientes como através de números, né? Quantidades.
enquanto que a orgânica vai ver a quantidade também, mas ela vai procurar ver a qualidade também desses clientes, se eles estão satisfeitos, se eles estão gostando, vai ouvi-los, que é muito importante. Uma empresa, né, ela sendo orgânica ou mecanicista, ela sendo grande ou pequena, ela tem basicamente algumas características que são, ela tem um propósito ou objetivo a seguir, né, vender determinado produto, oferecer determinado serviço a determinada parcela do mercado ou a todo o mercado. Ela é composta por pessoas que concretizam esses objetivos empresariais, isso jamais pode ser esquecido. Desenvolve uma estrutura organizacional sistemática que define funções, limites e responsabilidades dessas pessoas, dentre elas a dos gestores. E são essas funções que nós vamos tentar estudar exaustivamente para que vocês consigam entender como que se dá esse funcionamento das empresas. E o perfil das empresas ao longo da história, ele mudou de forma profunda. As empresas, de uma maneira geral, elas ganham força a partir da Revolução Industrial. Não é que não existissem empresas antes disso, existia comércio, existia mercantilismo, existiam trocas. Há muitos e muitos séculos o ser humano usa a troca de serviços, a venda de produtos, seja através de forma monetária ou não, através de escambo. Mas a empresa, como nós temos hoje, essa estrutura organizada como nós temos hoje, a gente começa a estudar de fato a partir de 1780, 1860, que é a primeira fase da Revolução Industrial. Ela resultou na mecanização da indústria, da agricultura, né, através do uso do vapor como força motriz e do ferro como matéria-prima, revolucionando os sistemas fabril e de transporte. Então a gente tem na Europa uma grande mudança, uma urbanização crescente, mudou a estrutura das famílias, mudou a estrutura da educação, das cidades, das relações humanas. A Revolução Industrial foi de fato uma grande revolução. Essa primeira fase ainda rudimentar, né, ainda de início, com relações trabalhistas muito precárias, com fábricas muito precárias, ainda muito longe do que nós temos hoje na área de administração. Na segunda fase, a gente tem ali entre 1860 e 1914 o uso do aço e da eletricidade. A eletricidade também mudou bastante, né, os sistemas de produção e também a vida nas cidades. E nós temos aí a inserção dos derivados do petróleo, né, na indústria, o que provocou uma nova onda, né, nessa revolução industrial, que demandou trabalhadores especializados, novas técnicas de produção e a busca por eficiência e competitividade. Quando você começa a buscar mão de obra especializada, eficiência, competitividade, você começa a selecionar a mão de obra, porque até então qualquer um que tivesse força física e coordenação motor o suficiente para exercer determinadas funções exercia. Aí, a partir daí, não. Eles queriam, lógico, havia também a parte braçal, mas eles queriam também trabalhadores que fossem especializados. Se você quer um especialista, seja de que nível for, você tem que oferecer algo. E aí as relações trabalhistas começam a melhorar, né? Começa a melhorar salário, começa a se criar contratos, mesmo que verbais, de trabalho, para determinar horas de trabalho, qualidades da função. E isso já começa a dar uma nova cara para as empresas, né? E surgem as primeiras teorias administrativas também. Pessoas começam a estudar essas relações, né? A gente tem estudos disso em várias áreas, na área de história, na área de economia, na área de sociologia. Aqui a gente vai se concentrar nas teorias da área de administração, que é o que nos interessa. Então, no início do século XX, nos Estados Unidos, a gente tem Frederick Taylor, que desenvolveu a teoria da administração científica, que focou na visão mecanicista, porque era o que tinha. Na mesma época, a gente tem o Henri Fayol, que a gente ainda vai estudar com mais profundidade aqui,
ele estuda o desempenho organizacional, então ele já estuda um tipo de empresa muito parecida com a que nós temos hoje, e ele formula a teoria da administração clássica, que até hoje é estudada aí nos cursos de administração, porque ele dividiu a organização em funções e introduziu a departamentalização, tá? A empresa que é dividida em departamentos, o que era algo muito recente e algo muito inovador. E departamentos têm funções diferentes. E se tem funções diferentes, demandam trabalhadores que saibam exercer essas funções. Então, a gente já tem aí essa teoria da administração clássica, ela ainda é possível e passível de ser estudada ainda hoje, né? Porque essa organização das empresas ainda perdura, mesmo a empresa sendo orgânica. Aí nós temos a teoria das relações humanas, do Elton Maio, que estudou o trabalhador, as relações entre os grupos sociais e a organização informal. Então ele focou mais nessas relações humanas, nas questões trabalhistas. Inclusive a luta pelos direitos do trabalhador é algo que inicia com a Revolução Industrial e perdura até hoje. Porque ainda hoje a gente sabe que o trabalhador, ele dá ali muito do seu tempo, muito da sua saúde, muito do seu valor, e ele não fica ali dono de nem uma porcentagem, às vezes, do lucro que a empresa tem, né? Mas isso é discussão para outra área. Temos a teoria estruturalista, que é focada na estrutura no ambiente e visualizando organizações além das indústrias. Então, essa teoria estruturalista, na verdade, ela pode ser aplicada em qualquer tipo de empresa. Até se você pega uma escola, que é uma empresa também, a escola particular, você vai aplicar a teoria estruturalista, porque hoje a maioria dos locais que empregam pessoas tem aí uma estrutura, mesmo que rudimentar, né? Então, essa estrutura, como que ela faz a empresa funcionar, é o foco dessa teoria. Alguns estudos também de administração são apoiados na psicologia, inclusive a abordagem comportamentalista, né, que busca compreender o trabalhador como indivíduo dentro da organização, inclusive atualmente. E hoje, como eu falei para vocês, uma empresa ela valoriza essa questão, principalmente depois da pandemia, onde ficou claro e visível para todos que a nossa saúde mental nos afeta em todos os setores da nossa vida e não é diferente no nosso trabalho. Então, não basta nós sermos muito competentes, muito eficientes, muito qualificados. Se a nossa saúde mental tiver passando por um momento ruim, nada disso vai importar dentro do seu trabalho. Você vai falhar e não é culpa sua. Então, a empresa percebendo isso, as empresas percebendo isso, elas têm investido bastante nessa questão da qualidade, né, do ambiente de trabalho. Nós temos também a teoria dos sistemas, né, que coloca a organização como parte de um sistema. Ela estuda entrada, processo e saída, então ela vai estudar o contexto em que a empresa está inserida, que é muito importante também. Uma empresa pode ser muito boa, muito eficiente. Se a economia do país não está boa, não vai adiantar, ela vai ser afetada. Se o mundo está passando por uma pandemia, igual nós vimos, não adianta, vai ser afetado. Então, a teoria dos sistemas ela é um pouco mais abrangente, assim, no sentido de se expandir para fora da empresa. Nós temos a teoria da contingência, que defende que tudo depende de circunstâncias, então todas as propostas anteriores são úteis na hora de você estudar uma empresa, o que de fato é verdade, porque dependendo do momento que você está passando, você busca soluções até lá na administração clássica, que, como eu disse, é uma teoria que ainda hoje é usada. E mais recente a gente tem a administração por objetivos, né? Que é a APO, que insere planejamento estratégico como meio para organizações conseguirem melhores resultados, e também desenvolvimento organizacional, que melhora o desempenho, promovendo o desenvolvimento e envolvimento das pessoas. Essa questão do planejamento estratégico a gente vai estudar mais a fundo, desenvolvimento organizacional também, porque principalmente, como eu disse, depois da pandemia, as empresas têm se preocupado muito com a questão do contexto, né? Como ele afeta o seu colaborador e como esse colaborador acaba ali afetando também o funcionamento da empresa.
Então vamos falar das funções administrativas, e eu disse para vocês que eu iria retomar a teoria do Henri Fayol, né, Jules Henri Fayol, porque a teoria dele é usada até hoje, porque ele dividiu a organização em funções, em departamentos, como eu já falei para vocês, e as funções básicas ele dividiu em 6 funções básicas, que era financeira, técnica, comercial, contábil, de segurança e administrativa. Obviamente, essa teoria passou por atualizações, novos autores estudaram, reclassificaram, reorganizaram, a empresa mudou, né, desde a época de Fayol. De fato, hoje a gente estuda com profundidade os processos gerenciais, tá? Que são planejar, organizar, coordenar, controlar, prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, mas lógico, os verbos podem mudar, sendo que o significado é o mesmo, né? Com o passar do tempo, então, os princípios da teoria do Fayol foram reformulados, né? E hoje se enxugou para 4 funções administrativas básicas, tradicionais, que toda empresa acaba tendo, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. Sendo que em alguns casos a gente vê no lugar de dirigir a palavra coordenar, tá? E prever, né, foi substituído por planejar, como vocês podem observar. Então vamos ver um pouquinho sobre essa teoria, sobre essas funções. Planejar significa planejar as ações gerenciais prevendo objetivos e recursos necessários. O planejamento, é a reflexão sobre como será a sua empresa. Organizar as atividades, responsabilidades e uso dos recursos. Vai fazer ali um organograma, dando uma função para cada pessoa, para a empresa de fato começar a funcionar. E aí você vai coordenar as execuções dessas atividades, ou dirigir, né? Eu prefiro coordenar porque eu acho que é uma palavra mais sutil. Dirigir, mesmo ela não sendo usada com uma carga muito pesada, ela pode transmitir esse pensamento, né? Então, prefiro coordenar. E em muitos livros vocês vão achar coordenar também. E controlar o alcance dos objetivos esperados. Gente, é controlar objetivos e resultados, não é controlar pessoas, tá? Não tem como controlar pessoas, você tem como coordenar pessoas, e a gente vai ver um pouco disso já, tá? E aí as funções administrativas detalhadamente então são: planejamento, definir a missão, formular os objetivos, definir os planos para alcançar os objetivos, programar as atividades. Pode anotar e assimilar isso, porque basicamente é o que cai em qualquer concurso, é o que cai em qualquer processo seletivo, tá? Organização, dividir o trabalho, aquele organograma, né, que eu falei, você vai colocar mesmo no papel, nem que seja uma lousa. Dividir o trabalho, designar as atividades, agrupar as atividades em órgãos e cargos, alocar os recursos, né, que cada uma dessas atividades vai exigir, definir autoridade e responsabilidade. Geralmente você dá um gestor para cada uma disso. Geralmente você dá um gestor para cada setor ou para cada departamento, quando a empresa é grande, né? Aí nós temos a direção ou a coordenação. Designar as pessoas, coordenar os esforços, comunicar, motivar, né? Garantir que todos aqueles sistemas operacionais funcionem, liderar, orientar. Então, o gestor responsável pela coordenação, ele tem que estar atento às relações humanas, tá? Porque senão as operações não fluem, não se encaixam. E o controle, que é definir os padrões que vão ser alcançados, monitorar o desempenho, avaliar o desempenho, ter ação corretiva. Então, assim, o objetivo não está sendo cumprido porque vamos supor que aquele departamento não está entregando o que deveria entregar. Por quê?
você chama o gestor do departamento, então você mesmo faz uma reunião e coloca tudo ali na reunião, o que está acontecendo, vamos reavaliar, sempre tomando cuidado para não jogar a responsabilidade em cima do colaborador. Ah, mas foi uma falha humana, foi uma falha do colaborador. Sim, mas aquele ser humano não age sozinho, né? Existem outros fatores contextuais, outras variáveis que influem no trabalho dele. Será que ele errou por falta de orientação? Será que ele falhou porque teve outros colegas? Lógico, você não vai criar um clima hostil, um clima ruim. Então, para evitar tudo isso, vamos identificar a falha em conjunto e vamos definir uma solução em conjunto, tá? Porque culpabilizar, criminalizar, a não ser que seja algo muito grave, né? Algo como uma agressão a um cliente, algo que vá mesmo para crime mesmo. O certo é você atenuar essa pressão no colaborador, porque a gente tem que pensar na produtividade. Porque você punir um colaborador e criar uma situação de constrangimento não vai aumentar a produtividade dele. Então, só vai servir para punir mesmo. E não é isso que a gente quer produtividade. Bom, vou começar a explicar então pelo planejamento e pela organização, né, que são os dois primeiros processos gerenciais ou funções administrativas, como vocês preferirem. O planejamento, como eu já disse, é o primeiro passo, né, que a gente dá, porque ali você reflete sobre tudo que sua empresa precisa e deve fazer, tá? Planejar é administrar as relações com o futuro, é tomar decisões, pensar nas estratégias, nas ações, para que os objetivos sejam definidos e alcançados. Então, além de ser um processo de tomar decisões, o planejamento é uma dimensão das competências intelectuais, porque, como eu disse, você vai refletir, você vai raciocinar em como você vai colocar em prática o objetivo, a meta, a missão da sua empresa, né? E, ao contrário dos outros processos gerenciais, ele se dá no aspecto mental, no aspecto abstrato. E ali, as mentes pensantes são muito importantes, tá? O processo de planejamento, vamos observar a figura aí, para ver como que ele se dá. Nós temos os dados de entrada, o processo de planejamento propriamente dito e a elaboração dos planos. Então, na primeira reunião ali, você tem que ter os dados de entrada, que são as informações, todas as informações que você conseguir do mercado, do público consumidor, colaboradores, estrutura da empresa, onde ela vai funcionar, como ela vai funcionar, com o que ela vai funcionar, modelos e técnicas de planejamento ali à sua mão para te ajudar. As ameaças e as oportunidades, a gente faz a matriz SWOT. Ah, professora, o que é isso? A gente vai conhecer, gente, o planejamento mais a fundo quando eu explicar para vocês o plano de negócios em uma aula específica sobre plano de negócios, né? Então, não se preocupem agora de eu não me aprofundar nesses detalhes do planejamento. Hoje é importante que vocês saibam que existem essas 4 funções ou processos gerenciais, como eu disse, vai depender do autor, ele pode mudar o nome, tá? Então é importante você conhecer essas 4 funções administrativas, processos gerenciais e o que quer dizer cada um deles. Cada um deles será aprofundado num momento específico do nosso estudo, tá? Então, as ameaças e oportunidades, a gente vai fazer uma matriz SWOT, eu vou ensinar como faz. Projeções, importante, projeções de mercado. Também posso explicar um pouco sobre isso na parte financeira, embora a projeção ela seja algo muito específica, tá? A gente dá uns modelos de planilha, né, as perguntas que se faz, mas na verdade tudo vai depender do contexto econômico que sua empresa está. Por exemplo, você vai abrir uma empresa hoje, início de 2023, você sabe que você está pegando o mercado pós-pandemia, mudança de governo. Mudança de governo pressupõe o quê? Pressupõe mudanças nas próprias diretrizes econômicas, na questão fiscal, questão de apoio.
Fora isso, o fato de estar saindo de uma pandemia, novos negócios surgem com muita força enquanto outros ficaram para trás. Então tudo precisa ser analisado. O poder aquisitivo, o poder de compra do seu público-alvo, como é que tá, né? E decisões que afetam o futuro, também muito particular. Aí nós temos o processo de planejamento propriamente dito, a reunião ou as reuniões que são necessárias para se planejar, para se fazer uma análise, uma interpretação dos dados de entrada, criação e análise de alternativas e decisões. Todo mundo que está envolvido na aquisição e na pesquisa sobre os dados de entrada precisa participar do planejamento. Tá? Não é só a cúpula lá, os diretores. E a elaboração dos planos com os objetivos, os recursos e os meios de controle. Aí você parte para a organização, né? A organização nas empresas, você cria uma estrutura organizacional para essa empresa, que vai se basear nos objetivos planejados. Lógico, uma empresa maior com mais objetivos vai ter um organograma, uma estrutura organizacional maior, e uma menor vai ter uma menor, tá? Então você precisa levar em conta todos os setores da empresa. Por exemplo, vamos olhar a figura aí. No nível organizacional, a gente tem três etapas ali do nível organizacional: o nível institucional, o nível intermediário e o nível operacional. Institucional, lá quem toma as decisões; intermediário, que são os gestores, né, que circulam ali entre um e outro; e operacional, que é quem de fato realmente realiza o trabalho. Na organização, nós temos o desenho organizacional, o desenho departamental e o desenho de cargos e tarefas. Tudo isso tem que fazer parte da organização da empresa, tudo desenhadinho, seja de modo físico, seja de modo digital. Nós temos até programas que fazem isso hoje, softwares, né? Conteúdo. No nível institucional, é um conteúdo genérico e sintético, que vai se tornando menos genérico e mais detalhado conforme ele vai descendo ali na cadeia hierárquica. Por quê? Porque as funções de base, né, as funções operacionais, elas são específicas, tá? Então, a sua função é entregar determinado produto, sua função no marketing é divulgar determinado produto de modo físico, você vai divulgar no meio digital, cada um tem a sua função específica. E a amplitude, portanto, segue a mesma linha, né? No topo, ela é macro-orientada, porque ela aborda cada organização como uma totalidade. Quem está no topo precisa enxergar todo mundo, vai ali se especificando, aborda depois cada departamento ou cada unidade organizacional separadamente, e vai para o micro-orientado, que aborda cada operação separadamente. Então, vamos supor, eu sou uma colaboradora, a minha visão é ali do meu departamento, as minhas funções. Eu não sei, às vezes, o que acontece no resto da empresa, até porque nem todas as funções de uma empresa são desenvolvidas em um único lugar, né? É comum numa empresa muito grande que a gente tenha o setor jurídico funcionando num prédio, numa determinada cidade, o setor financeiro funcionando em outro prédio, em outra cidade, às vezes. A parte de fabricação funcionando em outro lugar, é muito fragmentado hoje, até por questões de logística, tá? Então, assim, quem tá lá no topo precisa conhecer todos esses lugares, como eles funcionam. Quem tá como no nível intermediário, geralmente chefia ou o próprio local ou o próprio departamento, é gestor. E você, colaborador que não faz parte de gestão, o assistente administrativo, por exemplo, você vai ficar atento ali às suas próprias funções, tá? Muitas vezes você nem vai conhecer os outros níveis e setores. Então, a empresa foi planejada, foi organizada, é hora de colocar a mão na massa, e aí a gente vai para a coordenação. A coordenação geralmente é exercida por gestores, tá? E você pode ser um assistente administrativo desse gestor. E aí é uma função que você precisa conhecer mais profundamente. Não que você não possa ser assistente administrativo de quem está na parte institucional, tá? Mas geralmente é o secretariado executivo que vai fazer a função de assistente lá no nível institucional, né?
Geralmente, a partir do nível intermediário, a gente tem assistentes administrativos. E aí, então, o que acontece? A coordenação é a função administrativa que se refere ao relacionamento interpessoal do administrador com seus colaboradores subordinados, para que outros processos gerenciais, como planejamento e organização, possam ser eficazes. Então, ele vai cuidar para que aquele planejamento, aquela organização sejam aplicados e funcionem. Os processos gerenciais, eles precisam ser complementados pela orientação e apoio às pessoas por meio de uma comunicação adequada, liderança e motivação. E aí essas três ações, essas três atitudes são a base da coordenação. A comunicação, que é o fluxo de informações que muitas vezes vai passar por você, assistente administrativo. A liderança, que é exercida pelo gestor, né? E ao mesmo tempo a motivação. E muitas vezes você vai ajudar o gestor a liderar e a motivar. Então, o processo de coordenação ele é escolhido de acordo com o nível da organização em que o gestor atua. Pode ser um gestor que está ali com muita gente para gerir e pode ser um gestor que tem um departamento com poucas pessoas. Então, todo esse processo de coordenação, a intensidade dele vai depender disso, tá? Vamos ver aqui como que funciona a coordenação através de dois tipos de atitudes que os nossos autores, né, nossos estudiosos identificaram na coordenação. Nós temos uma coordenação do tipo X, da teoria X e da teoria Y. A teoria X é vigilância e fiscalização das pessoas, desconfiança nas pessoas, imposição de regras e regulamentos, descrédito nas pessoas. Então, aquele gestor que acha que nunca ninguém é capaz, ele acaba até absorvendo todas as funções, centralizando decisões, centralizando funções, não delega tarefas, né? Atividade rotineira para as pessoas, geralmente delega tarefas muito simples, né? Autocracia e comando puro, né? Então, toda decisão passar por ele é uma obsessão por controle. E ver as pessoas como recursos produtivos, como números e não como pessoas, é muito ligada àquela empresa mecanicista que eu falei para vocês. Mas existe isso ainda, professor? Existe, né? Na teoria, não. Nos cursos de administração, a gente vê mais as teorias focadas na administração pela teoria Y, mas quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente identifica muitos gestores assim. Por quê? Geralmente por insegurança, com medo de que algo saia do controle e ele acabe respondendo por isso, ou porque ele não se sente qualificado o suficiente, ou porque de fato ele não é qualificado o suficiente. Muita gente está no mercado com muita experiência, mas não se atualizou, não sabe lidar com tecnologias, então ele precisa manter esse controle obsessivo sobre os funcionários e, logicamente, uma hora espana, não dá certo. O ideal é a coordenação, é a administração pela teoria Y, que é autocontrole e autodireção, né? Então você é um modelo de segurança, é preciso confiar nas pessoas, é preciso dar liberdade e autonomia, delegar responsabilidades, descentralizar decisões na base. Mas no fim quem vai responder isso é o gestor. Sim, mas quando você assume um cargo de gestão, você sabe que quem responde pela bucha no final de tudo, sendo culpa sua, não é você, tá? Então isso não pode te impedir de delegar tarefas e responsabilidades. Isso não vai salvar a sua pele, a sua cabeça, entende? Atividade criativa para as pessoas, a gente estimula um ambiente bom na empresa justamente não só para estimular a produtividade, mas para estimular a criatividade. Tem muitos setores da empresa que dependem muito da criatividade. O marketing, por exemplo, não funciona com o tipo mecanicista. Ele precisa de uma certa liberdade, de autonomia, de responsabilidade e de criatividade. Democracia e participação, porque às vezes as pessoas ficam com medo de você, escondem falhas e aí quando estoura já não dá para fazer mais nada. Agora, se você tem uma gestão democrática participativa, qualquer insegurança, qualquer coisa assim que o colaborador tem, ele te comunica e você consegue evitar a falha, né, antes que ela aconteça, porque você enxerga as pessoas como parceiros na sua organização.
E aí a gente tem o controle, né? O controle, gente, como eu já falei, não é o controle de pessoas, embora ele envolva o controle de pessoas, ele é um controle dos objetivos, ele vai regular as ações para atingir esses objetivos. Você vai estabelecer padrões, a empresa vai estabelecer padrões para o funcionamento, para o desempenho, tá, dos seus colaboradores. E vai aplicar medidas corretivas quando for necessário, mas a medida corretiva é no processo, é na operação, não é no colaborador, entendeu? O controle, ele é obtido quando os procedimentos operacionais satisfazem os padrões e objetivos da empresa. Então, você punir, você humilhar, você constranger um colaborador não vai sanar a falha no processo operacional, tá? Por exemplo, olha os níveis de controle aí na figura. Nível institucional, que é o controle estratégico, direcionado a longo prazo, preocupação com o futuro, aborda toda a organização e focaliza o ambiente externo. Então, esse tipo de controle, né, que é lá da diretoria, vai ficar de olho no mercado, vai ficar de olho nos números desse mercado, vai ter uma visão da empresa como um todo. No nível intermediário, a gente já tem um controle mais tático, que é direcionado a médio prazo, por exemplo, para uma semana, um mês, 6 meses, aborda cada departamento ou unidade organizacional e focaliza a articulação interna. Então, ali no meu prédio, meu departamento, eu vou ver como é que está funcionando isso. E, por fim, o controle operacional, que é mais de curto prazo, geralmente, hoje a gente tem que cumprir essa meta, então hoje o dia vai ser esse. Aborda cada tarefa ou operação e focaliza cada processo. Então, olha, precisamos pensar numa nova ação para o ponto de venda tal. Hoje nossa função é essa. Então são operações mais imediatas e mais simples, o que não exige menos responsabilidade e menos dedicação, né? É a mesma dedicação, a mesma responsabilidade, só que o tipo de controle é diferente. Houve uma falha, um produto não foi entregue. Por quê? Foi uma falha humana. Quem ia entregar faltou no trabalho. Vamos demitir, vamos processar, vamos fazer um barraco? Não, nós vamos verificar o que aconteceu. Se for uma justificativa plausível, a gente aceita, porque ninguém está isento de falta no trabalho. Se não for plausível, ok, vai ser demitido por justa causa. Depois de consultar o jurídico, o RH e todo mundo, nada de decisões precipitadas, nada de decisões impulsivas. Agora, qual que é o problema mesmo? O problema é o funcionário, o colaborador ter faltado? Não, o problema de fato é que o produto não foi entregue. Isso que precisa ser resolvido imediatamente. Depois você vê o que faz com o colaborador, entendeu? Então, o controle, gente, é isso. É você focar na produtividade, no processo, na operação. E não exatamente no material humano. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!